A sugestão é o principal e único meio de ação empregado pelo hipnotizador. Por exemplo, para obrigar os pacientes a comer batatas cruas por frutos deliciosos, fazê-los cometer crimes imaginários e obter deles o que quiser para o espanto dos tolos. Se ela desempenha papel preponderante nos fenômenos de hipnotismo, não tem quase importância nos de magnetismo físico. E podemos, mesmo afirmar, sem medo de sermos desmentidos pelo observador imparcial, que 9 vezes em 10 ela não exerce a mínima influência sobre estes. Não pretendo dissertar sobre o hipnotismo, que considero uma sombra do magnetismo, o reverso da medalha, o lado mau, sobre o qual se agruparam, naturalmente, os inconvenientes que os magnetizadores souberam evitar, pois estes inconvenientes podem tornar-se perigosos em mãos impuras ou somente inexperientes. Contentar-me-ei em dizer que, contrariamente ao que sustentam quase todos os hipnotizadores, observam-se 2 espécies de fenômenos bem distintos. De um lado, o magnetismo, cujo agente principal é um fluido ou movimento vibratório, comunicando-se por ondulações do magnetizador ao magnetizado. De um outro lado, o hipnotismo, que não admite outro meio de ação além da sugestão, pondo em jogo a imaginação do hipnotizado. Aqueles que quiserem conhecer o limite das 2 ordens de fenômenos poderão colher informações no opúsculo de berço, intitulado Para distinguir o magnetismo do hipnotismo, analogias e diferenças, o qual recomendo. Em sentido figurado, a sugestão pode ser considerada como o joio do Evangelho, contendo um pouco do bom grão. O joio só é o mal que o hipnotizador pode fazer, sugerindo mais ideias e fazendo experiências talvez divertidas para o público, mas sempre fatigantes e muitas vezes prejudiciais para o paciente, pois são suscetíveis de deixar nele impressões penosas, mais ou menos duradouras. Mesmo querendo ser gentil, sugerindo constantemente boas ideias, o hipnotizador pode ser prejudicial, pois toda sugestão tem sempre tendência a transformar o paciente em autômato, o qual perde assim, pouco a pouco, o poder de se dirigir convenientemente por si mesmo. O pouco do bom grão, que pode ser separado do joio, representa as vantagens que a sugestão, bem compreendida e perfeitamente aplicada, com uma finalidade louvável e desinteressada, pode dar ao que é suscetível de recebê-lo. Não querendo perder nada, vou tentar separar o bom grão do mal, abandonar o último, dando àquele toda a importância que merece. O que é sugestão? Sugestão é a arte de jazer agir o moral sobre o físico, de impor uma ideia e assegurar a sua execução. Admitindo que as ideias são forças, explica-se geralmente o seu mecanismo de modo seguinte. Toda ideia aceita pelo cérebro transforma-se em ato, num prazo maior ou menor. Esta explicação, de certo modo admitida por todos os psicólogos contemporâneos, é igualmente aceita pelos fisiologistas, que ensinam que toda célula cerebral movida por uma ideia age sobre as fibras suscetíveis de realizar esta ideia em ato. É o reconhecimento oficial desta afirmação dos antigos ocultistas. Tudo que entra no espírito sai pelos músculos. Há 50 ou 60 anos, a sugestão praticava-se exclusivamente durante o sono hipnótico. Atualmente, os hipnotizadores pretendem sugerir tanto no estado de vigília como no de sono,
afirmando que basta para isso o consentimento do paciente. Há, certamente, alguma coisa de verdadeiro nesta pretensão. Em todo caso, é evidente que todos nós somos mais ou menos aptos para receber as ideias dos outros e imitar seus exemplos. As ideias que nos vêm de fora, a saber, as que nos são impostas com um fim qualquer, constituem a sugestão propriamente dita, que se chama também heterossugestão. Desde alguns anos, os psicólogos estenderam consideravelmente o campo da sugestão. Admitem, e se aceitamos a definição precedente, devemos admitir com eles que as ideias podem ainda vir de fora, por outros meios, e impor-se mais ou menos à nossa atenção. É o que se verifica, muitas vezes, na conversação, ou quando se escuta um conferencista eloquente e simpático. Tanto num como noutro caso, ela se produz sempre daquele que fala ao que escuta, e tanto melhor quando o que escuta faz de modo passivo, sobretudo quando é menos desenvolvido que o primeiro. As sugestões que vêm de fora fazem-se quase sempre verbalmente, mas podemos fazê-la mentalmente, isto é, sem o auxílio da palavra ou de qualquer gesto exterior, apenas formulando interiormente nossa intenção, pensamento e desejo, para transmiti-los através do meio ambiente. Como se viu precedentemente, a sugestão mental produz-se mais frequentemente do que se pensa, sem o concurso da vontade. Certos práticos, bem adestrados na matéria, fazem com pacientes especiais igualmente treinados experiências admiráveis, explicadas na obra de Fábio de Champville, intitulada Para se transmitir o pensamento. Estendendo mais ainda o campo da sugestão, que ameaça invadir todo o domínio do pensamento, os próprios psicólogos afirmam que quando as ideias e impressões partem de nós, como as resoluções que tomamos livremente, existe a autossugestão. Quase todos os fenômenos de consciência seriam, assim, tão somente atos autossugestivos. Que a sugestão venha de fora ou nasça em nós mesmos, os detalhes de seu mecanismo são fáceis de compreender por aqueles que conhecem o papel de cada um dos seres que compõem nossa tríplice individualidade. O corpo físico não é senão mero instrumento do astral e do mental. É a ferramenta entre mãos de dois trabalhadores, que se substituem alternadamente para fazer um trabalho que não exige constantemente as mesmas aptidões. Como já o disse na primeira parte deste livro, as sugestões são atos executados pelo astral, a consciência inferior ou subliminal, o ser impulsivo ou subjetivo que dirige, completamente, em todo outro estado vizinho, no qual o mental, a consciência superior, o ser objetivo, não exerce nenhuma vigilância ativa. No sono hipnótico, o mental, que repousa completamente, que está provavelmente ausente, não governa o organismo, e as sugestões entram diretamente sob a influência da vontade do hipnotizador, não na consciência superior, porém na inferior, e executam-se quase fatalmente sem participação do mental, que as ignorou sempre. Em qualquer outro estado vizinho em que o mental, sem estar ausente, não governa completamente, como no sonho, por exemplo, elas penetram de surpresa e tendem mais ou menos a ser executadas, pois o mental, que mal as conhece, opõe-lhe fraca resistência. No estado de consciência plena, a sugestão pode ainda penetrar na consciência inferior, se esta está voluntariamente aberta, como quando o paciente pede que se lhe sugira uma ideia com um fim qualquer, ou quando ele quer autossugestionar-se.
Consideradas sobre um outro aspecto, as funções do mental e do astral formam pouco mais ou menos o que os filósofos chamam o entendimento, isto é, a inteligência e a sensação confundidas juntamente. Separadas uma da outra, como fiz aqui, elas constituem a função ativa, que pertence ao mental, e a função passiva, que é do astral. As duas funções existem sempre juntas em todos os indivíduos, mas em graus muito diferentes. O homem forte, resoluto, voluntário, de reação imediata, é sobretudo governado no estado de vigília pela função ativa que domina a outra. O irresoluto, que obedece instintivamente, de um modo automático, é, pelo contrário, governado muitas vezes pela função passiva. O primeiro é o homem capaz de sugerir, de impor sua vontade, e que não recebe senão poucas sugestões. O segundo está sempre mais disposto a receber as sugestões que se lhe dão, mais inclinado a obedecer que a comandar. Mas tanto um como o outro recebem ou repelem constantemente, segundo seu grau de atividade, incitações sugestivas mais ou menos numerosas que lhes vêm de fora. Qualquer que seja, aliás, a teoria da sugestão, desde que designe todos os atos da subconsciência, é evidente que se exerce em graus diversos na maior parte dos homens, no estado de vigília e mesmo e principalmente quando menos pensam nela. Se é assim, devemos conhecê-la tanto para aproveitarmos as vantagens que pode oferecer, como para evitarmos os perigos a que nos expõe. Daremos nesse estudo maior importância à autossugestão, pois do ponto de vista do desenvolvimento de nossa personalidade, é mais suscetível de prestar-nos os maiores serviços.